Fala galera, eu queria convidar vocês a me acompanharem pela visita pelo Acervo dos Livros do Fernando. Vem comigo! Fala aí galera, vamos começar com a primeira sessão do Acervo dos Livros do Fernando, onde estão os meus livros de arte. Queria começar por essa coleção de História da Arte da Mazenot em francês, muito bonita. The Dictionary of Art, da Grove, Dicionário de Arte da Grove. Novo dicionário para música e músicos também da Grove, ambas coleções estão completas. Tenho livros da Rizzoli, livros da Taschen, tenho minha coleçãozinha de livros da civilização egípcia. Aqui eu tenho uma das coleções mais bonitas do meu acervo, o Universo das Formas. Tem uma parte dela em francês e a outra parte em espanhol. Faltam 4 volumes para completar. Tenho livros da Esquira, tenho livros da Phaidon, esses aqui particularmente de escultura muito bonitos. Tenho livros de arte em português, tenho livros da Kahneman, tenho alguns livros de arte aqui da Abrams, da White Star especialmente de lugares, Suíça, Alemanha, Roma. Tenho livros da Abbeville, que para mim é uma das editoras favoritas em termos de arte. Tenho as catedrais mais bonitas da França, alguma delas. Tenho livros da Bulfinch, enfim, isso é só o começo. Também tenho livros preciosos de arte da Silvana Editoriale, é uma editora italiana muito bonita, da Electa. Tenho uma história da arte da Esquira, em francês, muito boa também. Aqui tenho alguns livros dedicados à música. Tenho livros da Parkstone, tenho livros da Flammarion, tenho livros aqui da Grund, alemã, editora alemã, muito bonita também. Alguns livros sobre... Eu tenho livros sobre muitos pintores. Aqui tenho livros dessa muito conhecida editora Thames and Hudson. Tá? Tenho livros muito bons sobre os mais diversos temas. Tenho mais livros aqui da Kahneman. Aqui tenho livros preciosos da Phaidon. Na parte de cima coloquei os livros maiores da Taschen. Né? Tem um aqui intruso, Mitologia e Maneirismo, né? Da Alban Michel. Aqui em cima tenho alguns livros da Kozak e Naif, particularmente esse daqui que são muito bonitos, a história da arte italiana. Aqui já entramos em uma segunda sessão do meu acervo, que é uma sessão mais de história, filosofia, literatura. Aqui eu tenho vários livros da famosíssima Bibliothèque de la Pléiade, da editora Gallimard. Eu tenho muitas obras sobre os mais diversos temas e as mais distintas épocas. Continuando aqui, tenho a coleção, né, com as obras completas do Jacques Maritain, em francês. Tenho livros da editora Rusconi. E tenho livros sobre pensamento filosófico, sobre a história da tecnologia, sobre a história do comércio, sobre a história da literatura em italiano, enfim, um acervo muito diverso. Aqui eu tenho uma das partes também mais belas, digamos assim, do meu acervo, são os livros que eu tenho da Les Belles Lettres. Eu já vou falar bem dessa editora para vocês, mas aqui também eles têm o objetivo de preservar a cultura clássica, a cultura greco-romana antiga. Então eu tenho muitas obras aqui de história, de filosofia, de literatura, de arte. O tema que vocês quiserem que os gregos e os romanos escreveram. Tá? Aqui também continua. Vocês vão ver que eu vou ter aqui o Herodoto, que eu vou ter o Demóstenes, o Píndaro, Isócrates, Tito Livio, Tácito. E mais embaixo eu tenho os livros da Aubier, edições de clássicos da literatura bilíngues. Aqui eu tenho livros muito interessantes das edições universitárias da França, né, da Presses Universitaires de France. Tenho muitos livros interessantes de filosofia e de história da Gallimard, eu tenho muitos livros da Gallimard, tenho outras obras interessantíssimas de teologia, de história, biografias em francês, da Regine Pernoud tenho algumas. Também tenho muitas obras interessantes, tenho dicionários da Buchan, tenho outros livros da Tel, né? É uma divisão da Gallimard, tenho livros da Fayard, já vendi muitas obras da Fayard, tenho especialmente aqui esse dicionário de literatura em italiano da Bompiani. Entramos agora na sessão de Filosofia e Teologia, que é uma sessão muito querida por mim, são os temas que eu mais estudei na minha vida. Essa é a EUNS, as edições da Universidade de Navarra. Eles têm publicações em matéria de filosofia e teologia que são louváveis.
Passamos agora para a divisão de livros que eu tenho da Palavra, Edições Palavra, logo Edições Rialp, também livros fascinantes de filosofia e teologia, ampliando mais para literatura, história. Aqui estão as edições Encontro, aqui estão duas coleções que eu aprecio muito pessoalmente. A trilogia completa do Hans Urs von Balthasar. Lá em cima eu tenho livros belíssimos, né, sobre os tipos iconográficos da tradição cristã. Tenho História Econômica e Social do Mundo, vários livros interessantes de filosofia, teologia, de Bíblia. E aqui eu entro na minha menina dos olhos de ouro, que é a Biblioteca de Autores Cristianos. Eu tratei de separar mais ou menos por patrística, na época do cristianismo primitivo, e fazer um avanço histórico, chegando na escolástica, né, nos autores escolásticos. Lá em cima eu tenho a minha seção de Bíblia, e vai avançando por obras maravilhosas de teologia. Eu devo ter mais ou menos uns 500, 600 livros no meu acervo da Biblioteca de Autores Cristianos. Lá eu tenho obras de filosofia, tenho esses 3 volumes sobre a história da Inquisição na Espanha, na América, que são preciosos, alguns manuais de filosofia. Aqui eu já tenho as obras completas, né, são da Rialp, essa de Teologia Dogmática, do Michael Schmaus. Essas são novas aquisições que acabaram de chegar, estão em processo de cadastramento. E esses são alguns livros também que são compras mais recentes que pouco a pouco eu estou distribuindo no acervo. Queria chamar a atenção por esses livros da Bompiani, que é a história do pensamento ocidental, que foi organizada por ninguém mais, ninguém menos do que o Giovanni Reale. São obras bilíngues. Aqui embaixo eu também queria chamar a atenção para esses livros daqui, que são frutos de congressos da Pontifícia Academia de Santo Tomás de Aquino. Esses livros aqui são para eruditos. Continuando com o acervo de filosofia e teologia, na parte de cima dessas estantes eu tenho o Dicionário de Teologia Católica, que é precioso, precioso mesmo. Um dia falarei com mais detenção sobre ele. Tenho Dicionário de Apologética Católica em francês, ambas estão completas, falta um volume só para o Dicionário de Teologia Católica. Tenho aqui a Santa Bíblia, né, com a tradução e comentários do padre Louis-Claude Filion. Tenho a Sinopse de Teologia Dogmática do Tanqueray, uma edição belíssima. Tenho 3 volumes dos Evangelhos do padre Marie-Joseph Lagrange, que foi um grande exegeta, um grande comentarista da Bíblia. Tenho esses volumes que são preciosos, de Teologia Moral do padre Merkelbach. E depois eu tenho livros da editora Herder. Tenho livros fascinantes. Essa história da teologia cristã é maravilhosa, do evangelista Villanova. Tenho livros da Cristiandade, da Sigme e da Edicep, que eu separei para esse espaço do meu acervo. E aqui, digamos assim, nós começamos uma nova sessão onde eu separei livros que eu tenho sobre literatura. Eu tenho obras aqui fascinantes, em inglês, em espanhol, em italiano, em francês. Eu tenho História da Literatura em francês, a grande enciclopédia Cervantina de Miguel de Cervantes, faltam 2 volumes. Eu tenho obras em espanhol em uma edição bonita, luxuosa. Eu tenho a História do Sentimento Religioso na França, essa coleção é uma coleção muito rara. Tenho aqui as obras completas do Otávio Paz. Eu tenho as obras completas em português do Archibald Cronin, né, um autor escocês. Eu gostei muito de ler os livros dele. Eu tenho a Ilíada comentada da Cambridge, eu tenho a História da Literatura Espanhola da Gredos, eu tenho a História da Literatura da Cátedra. Como vocês veem aqui na parte inferior da estante, quase todas essas são obras da literatura universal com a publicação da Aguilar, umas edições muito boas. Aqui eu separei toda uma seção de livros em inglês e, se bem eu tenho livros de várias editoras e com vários temas, eu queria ressaltar alguns deles. Primeiro, os livros que eu tenho da editora Oxford, que são os livros publicados pela Universidade de Oxford, que dispensa apresentações. Tenho livros aqui belíssimos, tenho a coleção, né, da Oxford History of Western Music, né, a história da música ocidental. Eu tenho o desenvolvimento da ética. Esses livros aqui são muito bons. Tenho também muitos livros da editora Cambridge. Especialmente, né, tem um livro sobre autores. Vocês vão ver grandes filósofos aqui, que
Cambridge se encarregou de fazer um compêndio sobre os filósofos, sobre as distintas épocas da história, da filosofia. Eu tenho vários aqui, e muito bons. E já livros mais diretamente relacionados com filosofia e teologia, eu tenho aqui de distintas editoras. Ressalto a editora Ignatius Press. Tenho livros muito bons dessa editora também. Aqui tem uma seção com os livros de história que eu tenho no meu acervo. Como vocês vão ver, tem muitos livros muito bons e de distintas épocas da história. Aqui eu separei, né, aqui também são livros de história, aqui eu separei livros em italiano. Né? Se alguém tiver um interesse mais detalhado, é só me pedir, eu posso detalhar mais. Aqui eu fiz toda uma divisão de livros em italiano. Aqui são os livros do meu acervo em francês, de filosofia, literatura, história, teologia. Tem livros muito bons aqui. Aqui tem uma parte de livros publicados pela editora brasileira, Nova Aguilar. Em uma época foi José Aguilar também. Aqui embaixo eu tenho os livros da Fondo de Cultura Econômica. Lá em cima eu tenho livros da História de Portugal, uma coleção que não está completa, mas é muito boa. E aqui nessa última divisão eu tenho livros de diversas editoras em espanhol sobre filosofia, teologia, história, etc. Desse lado daqui, essa minha divisão, eu coloquei os livros que eu tenho de filosofia grega antiga. Tem muita coisa dos pré-socráticos, Platão, Aristóteles. Eu já vendi muitos livros sobre esses temas, desses autores, mas aqui conservei alguns. Aqui são editoras francesas, tem a Aubier Michel, tem a Vrin, né? V-R-I-N, Vrin seria em português. Essa parte é também uma parte muito preciosa para mim, da minha biblioteca, são os livros que eu tenho da editora Gredos. E eu já falei várias vezes dos livros que eu tenho da Biblioteca Clássica Gredos, dispensa apresentações. Eu consegui mais de 200 volumes, eu já vendi mais de 50. Fiquem atentos. E aqui também eu tenho livros variados, né? Os mais diversos temas, tem alguns livros em italiano, todos esses livros estão sendo ainda organizados para a minha biblioteca. Valeu, pessoal, por me acompanharem nessa breve visita pelo meu acervo. Para maiores informações é só entrar em contato ou entrar no link que eu deixei na descrição do vídeo. Um grande abraço!